Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Saudações tricolores. Central no ar mais uma vez, hoje, para falar bastante aqui sobre um jogador do Fluminense que se apresentou, né, hoje à seleção brasileira e ele pode, né, vir a ser a esperança do Fluminense para a temporada, né? Fluminense eliminado da Libertadores, tem aí pela frente Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro e a fase final do Campeonato Carioca. Esse jogador pode acabar se tornando a solução tricolor. A gente vai comentar bastante sobre isso, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Chama a galera para conhecer a Central, ativa o sininho aí para não perder nada do que a gente postar e deixa o seu like aí, aperta o dedão aí no joinha para o YouTube considerar o nosso conteúdo relevante e indicar para o máximo de pessoas possível, tá certo? Se você gostar demais da gente, do nosso conteúdo, da nossa maneira de falar de Fluminense, por apenas R$ 2,99 por mês, o plano de membros mais barato do YouTube, você pode virar membro aqui do canal, virar nosso patrocinador master e ajudar a gente a espalhar o fluminensismo pelo mundo, tá certo? Vou soltar a vinheta aqui e no retorno a gente fala bastante sobre esse jogador, tá certo? Então, meus amigos e minhas amigas, essa altura do campeonato já não é segredo para ninguém que o Fluminense vendeu e vendeu muito mal o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique deve ficar no Fluminense até julho, mas já contra o Botafogo na primeira partida da semifinal já não jogou, já sentiu dores, enfim. A gente sabe como é que funciona essa situação, vai ser difícil de você contar 100% com o Luiz Henrique daqui para frente, até porque é muita pressão, né? Até da torcida mesmo. Se o Luiz Henrique fizer uma partida ruim, vão falar que ele está se poupando, que ele está tirando o pé, isso e aquilo, para não se machucar, já está com a cabeça na Europa. Então, assim, é uma situação muito delicada que o Fluminense acabou se enfiando, tá certo? E a gente tem que buscar aí soluções, porque o Luiz Henrique era, né? Eu acho que ainda é o melhor jogador do time do Fluminense. A válvula de escape ofensiva, todas as jogadas de ataque, todas as jogadas de gol do Fluminense passavam pelo pé do Luiz Henrique. E agora, a partir de julho, a gente não tem mais o Luiz Henrique. E agora tem toda essa questão aí da gente não saber se pode contar ou não. E aí fica naquela reflexão, né? Quem joga no lugar do Luiz Henrique, o que vai acontecer e tal. Muita gente falou, não tem problema, a gente tem o Arias está jogando muito, o Arias vai ser titular. Jogou pela direita contra o Botafogo RJ anteontem, segunda-feira, e apesar de ter feito gol, fez uma partida tímida. A gente sabe que a boa do Arias é jogar pela esquerda, tá? Ele joga pela esquerda trazendo para dentro, assim como o William. O William até entrou bem contra o Olímpia pela direita, mas a dele é jogar pela esquerda, trazendo para dentro até para poder finalizar, já que o William tem uma finalização muito boa, muito forte, tá? Aí a gente fica pensando, pô, e agora, né? A gente tem que jogue pela direita, a gente tem o Caio Paulista, né? Só que, pô, tá difícil, né, de contar com o Caio Paulista. O Caio Paulista chegou, inclusive, a ficar alguns jogos sem ser relacionado. Agora, contra o Botafogo, ele voltou a ser, mas ficou alguns jogos sem ser relacionado, inclusive na eliminação lá pro Olímpia, ele não foi pro banco de reservas, né? Então é um jogador que é muito difícil a gente contar. Teve uma boa fase, uma excelente fase com o Roger Machado no passado, mas depois disso, né, o Caio acabou entrando na desgraça, tecnicamente falando, e a torcida do Fluminense já não tem muita paciência e muita expectativa com ele. O Gabriel Teixeira entrou contra o Olímpio, perdeu aquela chance, é outro que joga pela esquerda também, não vou me alongar muito. E aí, nesse cenário todo, cara, surge um jogador, né, que pode dar essa esperança para o Fluminense, né? Pô, jogador de velocidade, de drible, que tem um pouco de visão de jogo também para achar bons passes e criar oportunidades de gol, que é o Matheus Martins, né? O Matheus Martins se apresentou hoje à Seleção Brasileira Sub-20, foi convocado, está jogando na Seleção Brasileira Sub-20, que é algo que o Luiz Henrique nunca foi, inclusive, tá? Não comparando os dois, mas já comparando, né? O Matheus Martins é jogador de seleção de base, o Luiz Henrique não. O Luiz Henrique tinha menos destaque na base e quando subiu do profissional conseguiu explodir e se tornar essencial para o Fluminense. E é um jogador que a gente até bota ali cotado para daqui a um tempo talvez jogar até na seleção principal do Brasil. Mas o Matheus Martins é diferente, ele já tem um destaque muito grande desde a base, acumula convocações desde o Sub-15 e agora convocado novamente para o Sub-20. Ele pode sim ser essa opção, né? Já entrou contra o Botafogo, tem ganhado mais espaço aí no elenco do Fluminense e é um jogador de características até um pouco semelhantes
né, que o Luiz Henrique. Eu acho o Luiz Henrique um pouco mais liso, um pouco mais ensaboado, mais driblador que o Matheus Martins, mas o Matheus Martins tem características semelhantes. E a gente pode e deve, tá? Acho até que a gente vai ver o Matheus Martins entrando bem mais no time do Fluminense esse ano. Pode ser a solução? Cara, eu acho que o Matheus Martins tem muito potencial. Eu, particularmente, não vejo ele ainda pronto. Eu acho que ele ainda está muito cru para jogar no time principal do Fluminense. Então, assim, o que acontece? Ele vai fazer uma partida boa, vai fazer 3 partidas ruins, é natural, até pela questão da idade. O Matheus Martins tem 18 anos, é muito novo. O Luiz Henrique tem 20, né? Vai fazer acho que 21 esse ano. O Luiz Henrique, se eu não me engano, é de 2001. Então, assim, é diferente, né? É outra questão aí. O Luiz Henrique já é um jogador mais maduro do que o Matheus Martins, mas infelizmente, né, a necessidade do Fluminense faz com que a gente tenha que lançar jogadores jovens cada vez mais jovens, né? Foi até um pouco redundante o que eu falei. Agora, o que eu queria conversar sobre o Matheus Martins é o seguinte: pode sim ganhar espaço, acho que vai ganhar espaço com essa venda do Luiz Henrique, só que é mais um jogador que tem preferência de atuar pelo lado esquerdo. O Matheus Martins é um jogador que joga pela esquerda, trazendo, driblando para dentro, né? Assim como o Luiz Henrique, só que o Luiz Henrique é canhoto, o Matheus Martins é destro. Então, assim, eu ainda acho, tá, que o elenco do Fluminense tem essa lacuna pelo lado direito. Você pode jogar com o Matheus Martins pela direita, você pode jogar com o John Arias pela direita, você pode jogar com o William pela direita, mas são jogadores que não tem como seu ponto forte, vamos botar assim, jogar por aquele lado. A melhor posição deles é jogar pela esquerda, né? Isso aí eu vejo como um problema. Mostra que o Luiz Henrique não tem realmente, né, substituto. A gente vai sofrer um pouquinho, vai penar com o Luiz Henrique, até algum desses jogadores se adaptar a jogar pelo outro lado, a não cortar para dentro, mas sim levar para o fundo, vai demorar um pouquinho. Mas o Matheus Martins, né, repito, jogador de seleção, convocado, tem muito potencial. Eu acho que ao longo desse ano de 2022 ele vai se desenvolver. A gente está no começo do ano ainda, a gente está no final de março, né? Não chegamos nem ao mês 4 ainda. Eu acho que ao longo dessa temporada ele vai se desenvolver. Se eu acho que ele vai assumir protagonismo no Fluminense esse ano ainda, não, eu não acho, tá? Espero estar errado, espero que ele assuma que o Fluminense seja campeão da. Eu ia falar campeão da Libertadores, puta merda. Campeão de tudo aí com o Matheus Martins, né, jogando pra caramba e carregando o time. Mas eu acho que para 2022 ainda tá um pouco cru, ainda tá um pouco cedo. Eu acho que assim, esse ano vai ser essencial para ele ganhar uma maturidade, né, entrar bastante no time do Fluminense. Em 2023 a gente já começa a ver ele um pouco mais no time principal com um papel de mais protagonismo, tá? Agora, é um jogador que tem muito potencial. Eu falo isso para vocês, mas também falo para mim. A gente tem que ter um pouco de paciência, né? Eu já chamei ele muito de Matheus Mortinho, mas vamos ter um pouquinho de paciência, porque é um garoto jovem, né, cara? E assim, ele não é o culpado de estar sendo lançado com 18 anos, né? O culpado é quem vende os jogadores titulares e obriga a gente a subir da base, porque não vão contratar ninguém, né? Se contratar, vai ser um jogador ruim pra cacete, que aí a gente vai ficar pedindo jogadores da base no lugar, porque o Fluminense vai trazer um jogador horrível, barato, de Série B, para substituir o Luiz Henrique, que é o Luiz Henrique, né? Então, assim, isso aí é uma questão que a gente tem que ficar bastante vigilante, aí, bastante atento, até conosco mesmo, né? Ter um pouco de paciência com esse garoto, porque ele tem potencial, é um jogador que pega todas as seleções de base desde o Sub-15, né? Então, assim, é uma joia que o Fluminense tem, deve ganhar espaço, né? Acho que não vai ser a solução, respondendo ao título do vídeo. Não acho que vai ser a solução do Fluminense para 2022. Eu ainda acho que o Fluminense deveria contratar um jogador, um ponta brabo, para substituir o Luiz Henrique, mas não tem dinheiro, né? Se vendeu o Luiz Henrique por isso aí, porque não tem dinheiro, como é que vai trazer outro jogador, né? A tendência é que o Fluminense traga um jogador ruim, com salários inflacionados, e a gente fique reclamando, né, dos valores, como a gente reclama de Cris Silva, de Caio Paulista, etc e tal. Enfim, meus amigos, essa foi a minha análise, tá? Acho que Matheus Martins, para 2022, não pode ser a solução, mas é um jogador que a gente pode tratar bem aí, né? Para 2023 ele assumir um protagonismo no Fluminense. Agora, 2022, bota na conta do Pavão, né? Bota na conta do Mário aí, que vendeu e vendeu muito mal o Luiz Henrique no meio da temporada e sem reposição, né? Eu não vejo nem na base alguém para substituir o Luiz Henrique, alguém pronto, né? Alguém da posição. A gente forma muito jogador de base, mas que eles caem mais pelo lado esquerdo. Gabriel Teixeira, inclusive, joga pelo lado esquerdo. Matheus Martins joga pelo lado esquerdo. Então, é isso. A gente fica com essa lacuna aí. E aí o Abel que lute, né? O Abel que se vire para ajeitar esse time. Pode mudar o esquema, pode botar uma dupla de atacante, botar o William e Cano, por exemplo, e botar mais um meia no time? Pode. Mas aí já é uma discussão muito mais ampla. A gente pode
debater isso em outro momento aqui no canal. Queria falar sobre o Matheus Martins, convocado novamente para a seleção sub-20, né? E é um jogador que com certeza vai ganhar mais espaço. Já entrou contra o Botafogo e RJ, entrou até bem, tá? E vai ganhar mais espaço no time do Fluminense em 2022, tá certo? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Vocês têm esperança no Matheus Martins assumindo o protagonismo no Fluminense? Enfim, quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores